Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Avalon e eu estou aqui hoje para nós conversarmos um pouquinho sobre Yu-Gi-Oh! Sevens. Primeiro eu vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem o vídeo, porque este é o início de um canal que está sendo criado justamente para que a gente possa discutir a respeito de Yu-Gi-Oh! E quem sabe até de outros animes e jogos, caso vocês queiram. Se você está por dentro ou não do que vem acontecendo na franquia Yu-Gi-Oh! Recentemente, eu vou dar um resumo para você. Com o fim de Yu-Gi-Oh! Vrains, nós tivemos o anúncio do seu sucessor, Yu-Gi-Oh! Sevens. Quando nós não tínhamos ainda muitas informações, apenas especulações e o anúncio de que seria um anime comemorativo e que iria mudar a história de Yu-Gi-Oh! Muito se teorizou, né? Algumas pessoas até teorizaram uma volta, um remake, um reboot até do Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, assim como outras pessoas apostaram em um crossover. E isso aconteceu até porque, próximo ao evento da Jump Fest, os atores que dão as vozes dos protagonistas, né, de todos os animes que Yu-Gi-Oh! Já teve, inclusive também o ator que dá a voz ao Kaiba, passaram a seguir a conta oficial do Twitter de Yu-Gi-Oh! Isso chamou a atenção das pessoas, né, acreditando que todos aqueles atores estariam envolvidos em um próximo anime, um crossover, o que se mostrou, pelo menos até o momento, não ser uma realidade. Então, o que esperar de Yu-Gi-Oh! Sevens? Acho que essa é a minha grande questão nesse vídeo. Yu-Gi-Oh! Sevens claramente é um anime voltado para um público mais infantil, e isso desagradou muita gente. O que muito chamou a atenção, isso lá em julho do ano passado, julho de 2019, foi que já houve um anúncio de que a nova série de Yu-Gi-Oh! Estaria sendo produzida quase um ano antes da estreia oficial de Yu-Gi-Oh! Sevens e que ele já estaria em produção. Então, se a gente for pensar, Yu-Gi-Oh! Sevens é um anime que está há mais tempo sendo produzido em toda a história da franquia. A mudança de estúdio, ela pode significar tanto coisas boas como coisas ruins. E a gente vê isso pelo design dos personagens. Os personagens têm um design muito diferente dos personagens que nós normalmente vimos em Yu-Gi-Oh! São designs mais genéricos e que podem acabar sendo mais atrativos para as crianças do que os designs característicos de Yu-Gi-Oh! Esse grande período de intervalo entre Yu-Gi-Oh! Vrains e Yu-Gi-Oh! Sevens, que é algo que a franquia nunca viveu, pode significar apenas um grande trabalho pela mudança de estúdio. Você está mudando o estúdio que sempre foi responsável por Yu-Gi-Oh! E que já tinha uma fórmula base de produzir um anime para um estúdio completamente novo. Isso, meus queridos, infelizmente não significa que nós tivemos aí uma produção de quase um ano de anime para que o anime fosse lindo e maravilhoso. Isso significa que houve necessidade de adaptação de um estúdio completamente novo a uma franquia com quase 20 anos. Mas eu não olharia isso como algo ruim, mas sim para não criarmos tantas expectativas de que única e simplesmente o fato de haver tanto tempo de produção de anime fosse resultar numa entrega de um anime de qualidade tão boa. Isso porque nós podemos observar no trailer que os traços que estão sendo usados, a animação que está sendo usada é uma animação muito mais simples. São traços mais simples e que normalmente não agradam um público mais adulto. Para termos uma ideia do trabalho que esse novo estúdio já vem fazendo com outros animes, que é o estúdio Bridge, nós podemos considerar o anime Devil Survival 2, de 2013, o anime Fire Tail, no período de 2014 a 2019, englobando os episódios 176 a 328, e o anime Card Fight Vanguard, de 2017 a 2018. O estúdio Bridge teve sua primeira animação em 2010, sendo um estúdio relativamente novo se compararmos a estúdios como o estúdio Gallop, que só de Yu-Gi-Oh! Tem aí quase 20 anos. Yu-Gi-Oh! Não é a única franquia que vem passando por um processo de infantilização dos traços. A gente pode ver isso com o anime de Pokémon Sol e Lua, que foi lançado lá em 2016, e agora também com seu sucessor, a nova série de Pokémon. Se especula um pouco que essa tendência ela tem origem com o sucesso de alguns animes que têm já esse traço e essa pegada mais infantil, como por exemplo o Yokai Watch. Muitos de nós, fãs de Yu-Gi-Oh! De longa data,
podemos não gostar e muito menos nos adaptar com esse novo estilo infantil do anime. Yu-Gi-Oh! Zexal, que foi um anime lançado lá em 2011, fez muito sucesso no Japão e ele tinha uma pegada um pouco mais infantil, principalmente se a gente considerar o antecessor dele, que foi o Yu-Gi-Oh! 5Ds, que tinha toda uma história mais adulta. A gente sabe que o Yu-Gi-Oh! 5Ds fez muito sucesso, inclusive aqui no Ocidente, mas Yu-Gi-Oh! Zexal foi responsável por trazer ainda mais jovens para conhecerem e admirarem a franquia. Nós tivemos uma mudança bem drástica de estúdio, mas Masahiro Hikokubo, que era o responsável pelo roteiro dos duelos, continuará em Yu-Gi-Oh! Sevens, mesmo ele estando agora no estúdio Bridge. Quanto aos designs, as desenhistas responsáveis agora são duas desenhistas que trabalharam em Sailor Moon, e isso justifica um pouco o porquê nós perdemos aqueles traços característicos da franquia de Yu-Gi-Oh! Embora vocês devem estar vendo uma comparação do traço do anime e do traço do card game. A Konami, ela continua usando um traço mais próximo do que a franquia de Yu-Gi-Oh! Sempre teve para seus personagens. Vão ser lançados 2 decks iniciais, um do Yuga, que é o protagonista, e um do Hulk, que é o seu rival. E nas caixas das duas embalagens, vocês podem ver que o desenho utilizado está sendo muito mais próximo daquele desenho característico de Yu-Gi-Oh! Então, infelizmente, eu não vou dizer para vocês, olha, vamos esperar uma animação com este tipo de traço, porque eu acredito que não vai ser. O traço do anime provavelmente vai ser aquele demonstrado no trailer mesmo. E seria muito legal se o anime fosse com esse traço, vai? Mesmo que a animação possa não ser das melhores, eu acho que nós não devíamos desanimar, porque, pelo menos no quesito atores de vozes, Yu-Gi-Oh! Sevens está muito bem. Nós temos como responsável por dar voz a Yuga, o protagonista, um jovem de apenas 15 anos, que é o Hiro Ishibashi. Ele não tem muito material como dublagem, mas ele é cantor e ele foi responsável por dublar o filme Coco. É um filme da Disney lá para o Japão. O Hulk, que é o rival, ele teve já 2 participações em Yu-Gi-Oh! Na franquia, mesmo no estúdio Gallop. Ele foi responsável por dar a voz ao Battle Beast em Yu-Gi-Oh! Arc-V e também ao Flame em Yu-Gi-Oh! Vrance. Eu não sei se vocês lembram, mas o Flame, que é o que está mais fresco para mim, ele tinha uma voz muito legal. Eu não sei como essa voz vai ficar num garoto de 11 anos de idade, mas é uma voz muito bacana. O Gakuto tem como ator de voz o Hatsuki Hanai. Ele foi responsável por dar a voz ao Jaco em Dragon Ball Super, ao Yuna de Kaito, que é um personagem de Sakura Card Captors do novo arco que foi lançado em 2018, assim como também ao Hokuto Shijima, que é um personagem de Yu-Gi-Oh! Arc-V. Agora, o grande trabalho desse Hatsuki Hanai foi dar voz ao personagem Tanjiro em Demon Slayer, que foi um dos animes mais aclamados em 2019. Além disso, dando voz à personagem feminina Romin, nós temos a atriz que deu voz também a Len em Sword Art Online, assim como outros personagens de animes menores, o dublador e youtuber Hajime Shacho, que vai dar voz ao presidente da corporação Goha, que é a corporação mais importante no universo do anime. Trazer um youtuber para dar voz a um personagem é uma estratégia que me parece muito inteligente. Esse youtuber tem milhares de seguidores e com certeza os seus seguidores vão gostar de ver o seu trabalho no anime. Ele não tem experiência como dublador e é algo completamente inusitado, inédito para a franquia de Yu-Gi-Oh!, mas que pode dar super certo. Mas o que tanto muda com Yu-Gi-Oh! Sevens para que ele possa ser uma história voltada para crianças? A sinopse diz o seguinte: Yuga, que frequenta a escola primária, aproximadamente 5ª série, é um jovem de 11 anos que passa seu tempo perseguindo seu próprio caminho, criando diversas invenções que ele chama de roads. Ele está farto das regras que os adultos usam nos duelos e decide criar a sua própria maneira de jogos, que permite dar o seu melhor desde o início. Entretanto, ele descobre que não conseguirá instalar os dados do seu novo tipo de duelo tão facilmente, porque toda vez que tenta, o seu disco de duelo faz com que ele fique sem tempo e seja penalizado por isso. Um dia, Hulk, que se autodenomina o duelista número 1, aborda Yuga no caminho para um laboratório, contando para ele relatos sobre um rei dos duelos. Curioso
Ele decide ir saber mais e acaba se deparando com uma pessoa misteriosa. Hyuga e Hulk estão prestes a começar sua história enquanto tentam mudar um mundo sufocante com uma nova maneira de duelo. Vocês podem ver que a premissa ela é bem básica. Nós temos um personagem que é criativo, é uma criança de apenas 11 anos, está na 5ª série e ela quer criar o seu próprio estilo de duelo. É muito interessante porque provavelmente vai trazer um público mais infantil para a franquia mesmo. O fato de que o Hyuga acha a maneira como os adultos duelam chata, sabe, farta, cheia de regras, traduz muito o que as pessoas que estão por fora da franquia de Yu-Gi-Oh! Acham da franquia. Sejamos sinceros, vocês já tentaram mostrar um anime de Yu-Gi-Oh! Para alguém que não joga Yu-Gi-Oh? Normalmente as pessoas ficam extremamente perdidas. São muitas regras, muitos tipos de invocação, muitas cartas diferentes e o jogo está cada vez mais rápido. Essa nova forma de duelo mais simples e mais rápida pode ser o que seria necessário para que a franquia se revitalizasse, para que trouxesse novos jogadores, novos fãs e atraísse um novo público. Eu particularmente vejo Yu-Gi-Oh! Sevens e o Rush Duels, que é a criação que vai ser introduzida no card game com esse anime, como algo promissor. Então eu acho que tanto para o jogo quanto para o anime era necessário, a franquia precisava de algo como isso. Basicamente o Rush Duel vai ser um tipo de duelo onde vão haver 3 zonas de monstro e de cartas mágicas e armadilhas, semelhante ao Speed Duel, mas onde as pessoas vão poder fazer invocações contínuas. Ou seja, enquanto elas tiverem monstros na mão, vão poder continuar invocando. E também será possível ficar com quantas cartas quiser na mão, contanto que você sempre tenha no mínimo 5. Então os duelistas vão sempre poder sacar cartas até ficarem com 5 cartas na mão. Para a gente entender um pouquinho melhor essa história e poder até se animar um pouco com esse novo produto que vai nos ser entregue, eu vou falar para vocês aqui um perfil bem resumido dos personagens principais. Então nós temos o Hyuga, ele é o protagonista, ele tem 11 anos e ele ama duelar. Aparentemente ele é o inventor do Rush Duel e ele cria esse novo tipo de duelo justamente por achar que o duelo atual ele é muito rígido, cheio de regras e não tem nenhuma diversão. Tudo que ele quer é se divertir com os duelos. Isso lembra um pouquinho o que a gente via tanto com Yuma quanto com Yuya, que foram os protagonistas mais infantis que a franquia teve. E ele possui um laboratório próprio, que vocês estão vendo aí, que é onde ele faz as criações dele, os Roads. O que me chama a atenção, um pouco que me deixa curioso em ver como eles vão desenvolver isso, é se todos os duelos do anime vão ser no estilo Rush Duels, porque vai ser muito curioso ver todos os personagens aderirem a essa nova maneira de duelar. Provavelmente porque a maioria dos personagens vão ser crianças e vão acabar se divertindo com um duelo mais rápido e mais dinâmico, como é o Rush Duels. Ele parece ser uma criança prodígio. Nós temos o rival do protagonista, que é o Hulk. Ele é um jovem que frequenta a mesma escola que o Hyuga e se auto-intitula o duelista número 1 e pretende se tornar o rei dos duelos utilizando as regras inventadas pelo Hyuga. Então ele é um duelista de Rush Duels e ele pretende se tornar um rei dos duelos nesse tipo de jogo. Muito legal. Nós temos o Gakuto, que é o presidente do Grêmio Estudantil da escola. Ele é um garoto sério e que nunca se atrasa nas aulas. Nós podemos ver a expressão dele, até mesmo no trailer, que ele realmente deve ser aquele personagem mais responsável. E a Romin, que é a garota da vez, é uma guitarrista da banda da escola e, curiosamente, ela não gosta de duelos, mas por algum motivo ela fica acompanhando o Hyuga e os seus duelos de perto. Eu fico curioso para saber se ela vai ser uma personagem como a Thea e a Kotori, que não duelavam, ou se ela vai ser uma personagem que apenas finge não estar interessada nos duelos porque esconde algum segredo. A gente vai descobrir. E nós temos também o presidente da corporação Gorra, que vai receber a voz daquele youtuber que eu falei com vocês. Ele tem um design bem diferente e acho que a maioria de nós já imagina que ele vai ser um vilão. Mas é um design que chama atenção principalmente para crianças, né? E essa corporação Gorra, ela é uma empresa muito grande e que ela é responsável por controlar tanto os duelos quanto diversas atividades da vida diária dos cidadãos.
Ela é responsável até mesmo por comida, roupas e a moradia das pessoas da cidade. Praticamente a cidade é controlada por essa corporação. O design das cartas também mudou para se tornar mais atrativa para as crianças. Nós temos um espaço bem maior para a arte dos monstros. O level dos monstros também está condensado em uma única estrela com um número escrito ao invés de você ter que contar. Então é algo que realmente ficou muito mais fácil. E a pergunta que esse vídeo veio para responder: o que esperar de Yu-Gi-Oh! Sevens? Será que ele vai ser um fracasso? Eu acredito que não. Embora o novo estúdio seja mais novo, nós vimos alguns dos animes que eles foram responsáveis por produzir, como Fairy Tail e Devil Survivor, e que tiveram sua importância e a sua popularidade. Agora, quanto ao Yu-Gi-Oh! Sevens, eu acho que vai ser diferente, mas não ruim. Eu acredito que a franquia de Yu-Gi-Oh! Precisava de algo novo, uma mudança drástica dessa forma. Então eu acredito que Yu-Gi-Oh! Sevens vem para renovar a franquia. Os fãs do card game vão continuar jogando normalmente e os fãs do anime talvez estranhem um pouco esse novo anime, essa nova pegada. Mas eu não acredito que nós vamos ter uma baixa de audiência, pelo contrário. Eu acho que as chances de nós ganharmos um novo público são muito maiores do que as chances de nós perdermos o público antigo. Muitas pessoas estão céticas, estão criticando esse novo anime, mas eu acredito que nós precisamos dar uma chance, porque foi muito criticado na época de Yu-Gi-Oh! Vrains, embora o anime ainda tenha conseguido se colocar dentre os 20 melhores animes mais assistidos, né, de 2019 no Japão, mas havia muita crítica do fandom. As pessoas achavam que os duelos estavam sem emoção porque eram duelos muito rápidos, com jogadas extremamente elaboradas. E para alguém que está chegando agora para assistir um anime ou para conhecer o jogo, não é interessante você ter jogadas extremamente elaboradas, principalmente no anime. Aquilo não é interessante para quem está começando a acompanhar, porque fica completamente perdido. Para gente que já conhece as regras do jogo é legal, mas delimita o público. E a gente pode ver pelo trailer que vão haver monstros normais, ou seja, não vão ter mais tantos efeitos. Os efeitos que vão ter são efeitos simples, pelo menos nesse começo. Alguns já foram revelados, algumas cartas. Então dá pra gente ver que vão ser duelos mais simples. Basicamente vai ser aquela disputa de ponto de ataque contra ponto de ataque ou ponto de defesa. Vai voltar bem para os primórdios de Yu-Gi-Oh! Eu espero com bons olhos e eu acredito que a gente tem boas chances de ter uma boa produção, porque não necessariamente porque é para criança significa que a história e o desenho têm que ser ruins. E eu acho que Yu-Gi-Oh! Sevens e o Rush Duel é uma resposta de desejo de boa parte do fandom sim, que estava cansada dessa maneira de duelar, dessa maneira de anime, dessa mesma fórmula. Uma resposta do fandom que queria um sangue novo, que queria algo novo para Yu-Gi-Oh! Fora isso, nós temos grandes nomes que fazem um trabalho muito legal na dublagem, mas eu acho que tem tudo para dar certo sim. Vamos acompanhar e eu quero saber de vocês, o que vocês acham, o que vocês esperam, quais as suas esperanças e quais os seus medos com essa nova animação, o que vocês acham que pode dar certo, estão ansiosos ou não. Comentem aí, por favor, e se possível compartilhem, divulguem com seus amigos, esse é o primeiro vídeo do canal. E eu espero que nós tenhamos uma resposta positiva de vocês para que possamos continuar fazendo outros.